Pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E antes de nós iniciarmos essa palavra, não esqueça de entrar no nosso site, pastorgiovanni.com, um site que visa edificar e abençoar a sua vida. Lá nós temos áudios, nós temos artigos, nós temos vídeos, nós temos muito material para abençoar a sua vida e o seu coração. Nós temos cursos online, 7 cursos online maravilhosos para você. E ali também você pode deixar sua semente, ofertar na nossa vida e no nosso ministério. Então entre lá no nosso site pastorgiovanni.com. Hoje nós vamos continuar nossa série de vídeos chamado Lições dos Salmos. Nós pegamos o Salmo de número 19 e separamos em 3 partes. Deus como nosso Criador, Deus como nosso Instrutor e depois nós vamos ver Deus como nosso Redentor. Como o Salmo é um pouco amplo, ao mesmo tempo bem profundo, hoje nós vamos ver a segunda parte do Salmo 19, Deus como nosso instrutor. E aqui nós vamos exaltar o valor da palavra de Deus na nossa vida e no nosso coração. Então, apertem os cintos, prepare o seu coração para ouvir uma tremenda palavra de Deus para cada um de nós. Está friozinho, né? Hoje o dia está muito frio, veio uma massa polar, mas os nossos corações podem ser aquecidos pela palavra de Deus. A sua vida pode ser transformada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela funciona, ela é poderosa para fazer infinitamente mais aquilo que Deus sonhou no seu coração para mim e para você. Então vamos lá. A palavra de Deus diz no Salmo 19, de 7 a 11, diz: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, sem os guardar, e a grande recompensa em meditarmos todos os dias na palavra de Deus. Aquele que leva Deus a sério, leva a palavra de Deus a sério. E aqui aparece Deus como nosso instrutor. Através da palavra de Deus, nós vamos aprender coisas preciosas. Nós vamos aprender hoje 6 atributos da palavra de Deus. E Deus como nosso instrutor. Nós já vimos na nossa lição anterior do Salmo 19, de 1 a 6, que a revelação de Deus na criação é maravilhosa, é ilimitada, é universal, é abundante. E depois da queda, nós vemos, através da palavra de Deus, que a criação viu-se sujeita à servidão e à futilidade, infelizmente. Mas então vem a palavra de Deus, aqui do 7 ao 11. E a palavra de Deus nos revela de maneira muito eficaz, de maneira muito mais abençoada, o caráter de Deus, claramente a cada um de nós. É através da Bíblia Sagrada que nós conhecemos mais a Deus. Tem muita gente que diz, eu nunca ouvi a voz de Deus. Irmão, só abra a tua Bíblia. Se você abrir a Bíblia, você vai ouvir a voz do Senhor. Não existe maneira mais clara de Deus falar conosco, maneira mais eficaz de Deus falar ao nosso coração, do que Deus revelando o seu caráter, a sua glória, a sua majestade, com clareza através da palavra de Deus. Aí nós vemos Deus como nosso instrutor. Sobre a criação, Davi usa a palavra aqui Elohim, de 1 a 6. Elohim trazendo esse Deus de grande poder, esse Deus todo-poderoso. Sobre a palavra, do 7 ao 11, nós vemos Davi aqui, o salmista, trazendo a palavra Jeová, que significa o Deus da aliança. Será que você tem caminhado com Deus da aliança? Será que você está em aliança com Deus? Como é que está o teu compromisso com Deus? Você tem assumido novas responsabilidades com Deus, o governo do Espírito Santo, tem se consagrado, tem se santificado diante do Senhor? Lembre-se, o Deus da Bíblia, o Deus dos verdadeiros cristãos, ele é Elohim, o Deus de grande poder, mas ele também é Jeová, o Deus de aliança. O povo de Deus é um povo de aliança. E o Deus que fez o universo é o mesmo Deus da palavra. Pela sua palavra, meus amados, Deus criou
tudo que há, tudo que existe, os céus e a terra, manifestam a glória de Deus. Pela sua palavra, Deus controla todas as coisas e sustenta todas as coisas, conforme nos afirma o Salmo 33, 11, com a sua destra poderosa, Deus controla todas as coisas. E aí então, depois dessa breve introdução, nós vamos aprender 6 atributos da palavra de Deus. Que se nós recebemos essa palavra com o coração aberto diante de Deus, se obedecemos essa palavra, iremos usufruir das recompensas, da bênção, da herança, dos filhos de Deus, da vida abundante, da vida maravilhosa que Deus tem para cada um de nós. Quais são os 6 atributos da palavra de Deus? Primeiro deles, o termo que o salmista Davi usa é a lei do Senhor. A lei do Senhor. E a palavra aqui é Torá, né? A mesma nomenclatura dos 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis até Deuteronômio. Os judeus chamam o Pentateuco de Torá. E aqui está se referindo a Torá, a lei do Senhor, que é perfeita, diz a Bíblia. Essa lei, ela traz instrução, ela traz orientação, ela traz ensino para mim e para você. Essa lei é a revelação de Deus aos humanos, aos seres humanos que abrirem o seu coração para Deus. Essa lei do Senhor é perfeita, ela é completa, ela confere vida àqueles que abrem a palavra de Deus com um coração humilde, um coração singelo. A lei do Senhor é perfeita, a lei do Senhor é completa, a lei do Senhor dá vida ao coração que se abre para ela, sustenta a vida humana, nos reanima e nos restaura. Querido, talvez você esteja nessa tarde com o coração todo estraçalhado, a alma toda esfacelada, mas através da palavra de Deus nós podemos ser restaurados, nós podemos ser reanimados, nós podemos ser sustentados quanto à nossa vida, porque a lei do Senhor é perfeita, é completa e confere a vida de Deus. Serve para instrução, orientação e ensino, porque é a Torá, é a lei do Senhor. É o primeiro atributo da palavra do Senhor, da palavra de Deus, a lei do Senhor. O segundo atributo da palavra de Deus é o testemunho do Senhor. Está ali no versículo 7, parte B. A Bíblia diz que esse testemunho do Senhor tem como referência aqui os 10 mandamentos, o famoso decálogo, as 10 leis principais que estão contidas no Antigo Testamento. E os testemunhos do Senhor revelam quem Deus é, qual é o caráter de Deus. Se tem um lugar onde nós podemos conhecer a Deus, é nos testemunhos do Senhor, é na palavra de Deus. Ali Deus vai se revelar a mim e a você. Ali nós veremos que Deus é infalível, bem como a sua palavra também é infalível, porque revela esse Deus infalível. Deus é confiável, assim como a palavra de Deus é confiável. Deus dá sabedoria, assim como a palavra de Deus dá sabedoria. E quem seguir os princípios da palavra de Deus terá uma vida bem-sucedida. O testemunho do Senhor é o segundo atributo da palavra de Deus. O terceiro atributo da palavra de Deus, no Salmo 19, é os preceitos do Senhor. Está ali no versículo 8, você pode ver os preceitos do Senhor. O que significa preceitos? Preceitos significa instruções detalhadas, significa questões práticas do dia a dia. Basta você ler, por exemplo, o livro de Provérbios, são 700 e poucos provérbios, questões práticas do dia a dia, palavras de sabedoria do coração de Deus para o seu coração, instruções detalhadas, questões práticas para o meu dia a dia, para o seu dia a dia. São fundamentos para questões específicas que nós enfrentamos todos os dias. Por isso nós podemos dizer de todo o coração, querido, que a palavra de Deus tem poder. E os seus preceitos, como é que são? Os preceitos do Senhor promovem alegria no nosso coração. Os preceitos do Senhor, quando são ouvidos, atendidos, obedecidos, promovem na sua vida e na minha vida a verdadeira felicidade. Esse é o terceiro atributo da palavra de Deus, os preceitos do Senhor, no versículo 8. Qual é o quarto atributo da palavra de Deus? A Bíblia chama de os mandamentos do Senhor, ou o mandamento do Senhor. O que significa esse mandamento do Senhor? Significa aquilo que é estabelecido por Deus, tudo aquilo que está no coração de Deus, tudo aquilo que Deus estabeleceu nos céus e na terra, quanto aos seres humanos, quanto às nossas verdadeiras necessidades espirituais. Tudo isso já estão estabelecidos num fundamento eterno
que é a palavra de Deus. Deus nos ama e por nos amar Ele determina o que devemos fazer. Quanto mais obedecemos a Deus, mais abençoados seremos. Mas Deus também determina na sua palavra aquilo que nós não podemos fazer, os limites impostos por Deus para que não haja nossa autodestruição. É como se fosse guarda-reios. O que é um guarda-reios? São aqueles muros de proteção que existem nas estradas sinuosas, principalmente nas montanhas, em lugares perigosos, que protegem os carros de não saírem da pista e se destrambelharem toda ali, a pessoa morrer, o carro, girar ali, cair ladeira abaixo, cair barranco abaixo, montanha abaixo. Então, enxergue a palavra de Deus como um Deus cheio de amor, que estabelece limites saudáveis, equilibrados para mim e para você, para que nós possamos viver uma vida saudável, uma vida equilibrada, uma vida abençoada, porque Deus nos ama, Deus determina, Deus estabelece nos seus mandamentos o que devemos fazer e o que não podemos fazer para que não venhamos a nos prejudicar. A Bíblia Sagrada é o guarda-reio, é o muro de proteção daqueles que realmente querem caminhar uma vida abençoada. E esse guarda-reio, esse muro de proteção que é a palavra de Deus, nos conduz a uma vida santa, a uma vida consagrada, a uma vida de pureza de coração. Querido, se você quer viver uma vida de pureza de coração, obedeça aos mandamentos do Senhor. Os mandamentos do Senhor é como se fosse o mapa do trajeto da vida. É como se fosse a bússola do crente, e é a bússola do crente. Porque através da palavra de Deus nós temos as regras de fé e de conduta que devemos vivenciar todos os dias. O quinto atributo da palavra de Deus é o temor do Senhor. O temor do Senhor. Está lá no versículo 9, a Bíblia diz que nós temos que ter reverência diante da palavra de Deus. Como é que está você quando abre a palavra de Deus? Você abre de qualquer maneira? Você lê a Bíblia zombando, achando graça? Querido, como é que está a tua reverência com relação à palavra de Deus? Quando você vai no culto, assistir um culto, como é que você se posiciona? Como é que você se porta diante da palavra de Deus? Diante da pregação, diante da explanação, diante do sermão? Será que você tem reverência à palavra de Deus? O temor do Senhor é um dos atributos da palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, é apartar-se do mal. Como é que eu vou saber me separar do mal? Sair fora daquilo que é ruim? Como é que eu vou andar na verdadeira sabedoria, querido? Só através da palavra de Deus. O temor do Senhor, além de ser essa reverência com relação a Deus, ao seu caráter, à sua palavra, também traz maturidade para você, traz pureza ao seu coração e não nos corrompe. O temor do Senhor é aquele sentimento de honra, de reverência, de medo de pecar e ao mesmo tempo de andar com seriedade no Senhor. Isso faz com que o nosso coração não se corrompa, não se desvie do verdadeiro caminho da salvação, porque a palavra de Deus tem como quinto atributo o temor do Senhor. E o sexto atributo que o salmista Davi nos traz no Salmo 19, de 7 a 11, é os juízos do Senhor. No versículo 9, parte B, nós vemos os juízos do Senhor. Os juízos do Senhor, o que é isso? O que Davi queria falar com relação aos juízos do Senhor? Os juízos do Senhor são decretos de Deus. Deus é um Deus de decreto. Quando Ele fala, Ele cumpre. Ele cumpre fielmente a sua palavra. Deus é um Deus de vereditos. Quando Ele fala os seus vereditos, eles devem ser obedecidos. Assim como o juiz dá uma ordem e os policiais têm que obedecer aquele veredito, a pessoa que sofreu aquela sentença tem que obedecer aquilo que foi definido por esse juiz. Assim, os juízos do Senhor precisam ser obedecidos, os decretos de Deus, os vereditos de Deus. São as decisões de um juiz moral. E esse juiz moral do universo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. São instruções para líderes, são instruções para juízes e autoridades. A palavra de Deus traz essa resolução de problemas no nosso dia a dia, de conflitos que venhamos a enfrentar, da condenação eterna, do que nós precisamos fazer para não sermos condenados diante de Deus, diante dos homens, na condenação eterna do inferno também, porque os juízos do Senhor revelam a justiça do grande Rei, do universo, do Deus Todo-Poderoso. E quando nós somos confrontados com o juízo do Senhor,
Isso nos faz enxergar cada um de nós como pecadores. E graças a Deus, querido, quando nos enxergamos como pecadores, quando olhamos para essa grande justiça de Deus, nós somos conduzidos à graça de Deus, ao coração misericordioso do Pai. E essa graça bendita nos leva pela fé a confiarmos no sacrifício de Jesus, na obra de Jesus, para que tenhamos a salvação eterna e a vida eterna. Então eu quero deixar aqui os 6 atributos da palavra de Deus. Nós aprendemos sobre a lei do Senhor, nós aprendemos sobre os preceitos do Senhor, nós aprendemos sobre o mandamento do Senhor, nós aprendemos sobre o temor do Senhor, e o 6º atributo da palavra de Deus são os juízos do Senhor. Leve Deus a sério. Um dia nós teremos que prestar conta diante de Deus da vida que estamos levando aqui agora. Não pense que você pode fazer coisa errada e passar desapercebido pelo Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 4, todas as coisas estão visíveis e patentes aos olhos daquele de quem nós um dia teremos que prestar conta. A sua vida, você vai ter que prestar conta. Eu vou ter que prestar da minha, você da sua, e cada pessoa, cada indivíduo vai ter que prestar conta da sua vida diante de Deus. Diante desse juízo moral, desses juízos eternos de Deus, nós enfrentaremos um julgamento diante do Senhor. E será que vamos ser aprovados por Deus ou reprovados? Tudo isso depende da maneira como nós lidamos com a palavra de Deus. Deus é o nosso instrutor. Ele, com a sua palavra bendita, criou os céus e a terra e tudo que existe no universo. Pela sua palavra bendita, Deus controla todas as coisas, inclusive a sua vida. Os problemas que você está enfrentando, as dificuldades que você está enfrentando, o nosso Deus soberano é capaz, tem poder. Ele pode trazer a resposta para mim e para você. Mas eu quero deixar 3 perguntinhas para você refletir sobre a sua vida. Será que você, todos os dias, tem mergulhado na palavra de Deus? Tem desejado a palavra de Deus ardentemente no seu coração? Segunda perguntinha, ela é preciosa para você? A palavra de Deus é preciosa para você? Quanto tempo você dedica para a palavra de Deus diariamente? E a terceira perguntinha, será que nós temos agido conforme os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus? Temos obedecido a palavra de Deus, querido? Não é falar em línguas que chama a atenção de Deus, não é cantar bonito, não é orar 2 horas que chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus, o que é a nossa plataforma de autoridade no mundo espiritual, é a maneira como nós lidamos com a palavra de Deus. Se obedecemos a ela, se confiamos nela ou não. Então confie na palavra de Deus. A palavra de Deus é inerrante, ela é infalível e ela é toda suficiente para mim e para você. Lembre-se disso. Desejamos a sua palavra? Lembre-se disso. A palavra de Deus tem sido preciosa para nós? Lembre-se disso. Agimos conforme a palavra de Deus? A sua plataforma de autoridade no mundo espiritual depende da sua obediência a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Coloque em prática esses 6 atributos da palavra de Deus. E viva tendo Deus como nosso instrutor, o nosso professor. Ele nos ensina, ele nos instrui pela sua bendita palavra. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor. Que a glória e a graça de Deus venha sobre você, sobre a tua casa e sobre a tua família. Que a bênção da palavra de Deus penetre no seu coração, transformando a sua vida. Abra o seu coração para Jesus. Deixa Jesus te transformar, te modificar pela sua palavra bendita, porque o nosso Deus é o nosso instrutor. Entre no nosso site, pastorgiovanni.com, entre lá, áudios, vídeos, cursos online, material maravilhoso, valioso para abençoar a sua vida e o seu coração. E ali também você pode deixar uma semente, se assim o Espírito Santo te mobilizar a exercer a sua generosidade, ofertar, semear, dizimar na vida do pastor Giovanni, da Sofia, da nossa casa, da nossa família. Entre no site, pastorgiovanni.com, tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Deixe os seus pedidos de oração aqui no link de descrição do YouTube, do Facebook. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, sobre a tua casa, a tua família. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Pai, nós estamos aqui diante da tua bendita palavra, conforme nós lemos no Salmo 19,
A tua palavra é perfeita, a tua palavra nos renova, a tua palavra nos vivifica, Pai. Vivifica-nos pela tua palavra, derrama a tua glória, a tua graça sobre cada vida, sobre cada coração, liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, ó Deus, salva os perdidos, traz de volta aqueles que estão desviados, aqueles que estão longe do teu aprisco, aqueles que não conhecem a Jesus. Abram os seus corações, sejam transformados pelo poder de Deus, vivam a vida que o Senhor preparou para nós, uma vida abundante, uma vida no máximo do seu potencial, uma vida maravilhosa, uma vida de vitória, de bênção, de fé e de graça da parte do Senhor. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os vivifique, que o Senhor os renove, que o Senhor os restaure, que o Senhor alinhe o coração de cada um deles com os céus, com o teu coração. É o que eu te peço de todo o coração, no nome de Jesus, de acordo com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu amado, minha amada. Entre no site pastorgiovani.com, nós vamos deixar aqui no link de descrição. Que Deus abençoe vocês. Louvado seja o nome do Senhor.